Dos capítulos 6 a 9, vamos concentrar a nossa atenção no mecanismo de convecção. Este capítulo 6 é um capítulo introdutório que vai buscar apresentar e discutir alguns conceitos básicos sobre a convecção, analisar as abordagens que normalmente são empregadas em problemas que envolvem o movimento macroscópico do fluido também, que é o mecanismo de convecção, conceituar e diferenciar convecção forçada e natural, conceituar com mais detalhe o coeficiente de transferência de calor e apresentar e analisar os números adimensionais que estão relacionados a um mecanismo de convecção. Aqui temos um sumário deste capítulo, deste item introdutório sobre convecção. Nós vamos relembrar alguns conceitos sobre convecção, relacionar esses conceitos relativos à parte de hidrodinâmica do escoamento, o coeficiente de transferência de calor e a forma como a convecção se desenvolve estão muito relacionadas com esses aspectos, relembrar o conceito de camada limite, de convecção forçada e natural, e finalmente concentrar nosso trabalho na parte do coeficiente de transferência de calor, conceituando este coeficiente, vendo as formas como ele é normalmente avaliado, as correlações empíricas que já foram propostas e os números adimensionais envolvidos no mecanismo de convecção. O mecanismo de convecção ele é normalmente tratado, ou há a possibilidade de duas abordagens no estudo da convecção. Uma delas é utilizada quando estamos interessados em determinar o perfil de temperatura no fluido. Neste caso, temos que resolver as equações gerais de conservação de quantidade de movimento e de energia de forma acoplada. Esta abordagem ela é normalmente bastante complexa, porque temos que resolver num conjunto, um sistema de equações diferenciais parciais, e ela é normalmente utilizada quando há necessidade ou há interesse em se determinar a distribuição das temperaturas no fluido. Caso isso não seja necessário, há uma abordagem mais simples, menos trabalhosa, que vai permitir que se resolva uma boa parcela dos problemas de engenharia. Quando o nosso interesse é, então, de determinação dos perfis de temperatura no fluido, nós temos que resolver este conjunto de equações diferenciais que estão apresentadas aqui. Essa primeira é a equação de conservação de energia. Vocês veem que nós já tratamos nos capítulos anteriores com essa parcela das transferências associadas à condução e também da parcela de acúmulo, da parcela transiente. Quando se está envolvido com o mecanismo de convecção, há um movimento macroscópico do meio. Então, essas parcelas, essas três parcelas que aparecem aqui, elas vão ter que ser avaliadas também. E vocês observem que nessas parcelas nós temos as componentes de velocidade, o que significa que temos que determinar essas componentes de velocidade e para fazer isso nós temos que resolver essas três equações diferenciais parciais associadas à quantidade de movimento e além disso ainda há uma quinta equação que é a equação de balanço global de massa, que é a equação da continuidade, que vocês já devem ter estudado lá nos cursos de fenômeno de transporte relativos à parte de conservação de quantidade de movimento. A solução acoplada dessas equações, conservação de energia, e as três de conservação de quantidade de movimento, quando temos um problema tridimensional, é uma solução bastante complexa que normalmente vai demandar a utilização de um recurso computacional. Então, essa abordagem ela é realmente utilizada apenas em situações onde temos que determinar a distribuição de temperatura no fluido também. A seguir, nós vamos apresentar um caso onde isso foi feito, numa simulação de transferência de calor e convecção em um molde de lingotamento contínuo. Esse slide ele ilustra uma abordagem que foi desenvolvida num trabalho de doutorado alguns anos atrás, onde o intuito era de analisar o efeito do projeto da válvula submersa
sobre a distribuição de temperaturas num veio de lingotamento contínuo. O que é visto aqui nessa figura é um quarto de um molde de lingotamento contínuo. Nesse caso foi simulado apenas um quarto, porque estamos tratando de um molde de lingotamento de placas. Então há dois planos de simetria. Essa parte azul que está sendo visualizada nesse canto inferior superior esquerdo é o da peça da válvula submersa. E aí o intuito era de analisar o efeito do projeto da válvula submersa sobre os perfis de escoamento e perfis de temperatura no molde. Neste caso, era absolutamente necessário resolvermos o problema de convecção no líquido, no aço líquido, acoplado, logicamente, com a parte de escoamento. Então, o que a gente vê aqui é a distribuição de temperaturas, coloridos aqui utilizando essa legenda. Então, temos a parte de temperatura mais alta do aço entrando no molde. Aqui está apresentada a distribuição de temperatura para aproximadamente 2,5 metros ao longo do veio. Então, neste caso, o intuito era exatamente de quantificar e analisar o efeito da válvula sobre a distribuição de temperatura e sobre os perfis de escoamento. Então, neste caso, foram resolvidas aquelas equações que foram apresentadas no slide anterior e em situações turbulentas também. Para isso, foi utilizado um modelo computacional que resolvia de forma acoplada as equações de conservação de energia, conservação de quantidade de movimento e conservação global de massa. Em muitas situações do dia a dia de um engenheiro, em particular de um engenheiro metalurgista, a convecção vai aparecer em situações onde estamos interessados em determinar a taxa de transferência de calor entre um sólido e um fluido com o qual esse sólido está em contato. Neste caso, não há necessidade de determinarmos o perfil de temperatura e o perfil de velocidades do fluido. Há uma maneira, uma abordagem mais simples que nos permite determinar essa taxa de transferência de calor sem necessariamente determinar esses perfis. É claro que esse cálculo poderia ser feito também utilizando a abordagem anterior, mas isso demandaria um esforço muito grande, né, e a procura de uma abordagem alternativa para simplificar essa abordagem e torná-la mais rápida para poder ser aplicada no dia a dia de trabalhos de engenharia. Então, nós podemos afirmar que essa segunda abordagem ela é muito mais usada no dia a dia dos problemas de engenharia, especialmente nos problemas de engenharia metalúrgica. Então, a partir de agora, nós vamos concentrar a nossa atenção nesta segunda abordagem, que vai nos permitir, então, ou que vai concentrar o nosso esforço em determinar essa taxa de transferência de calor entre um sólido e um fluido, sem necessariamente passar pela solução das equações diferenciais de conservação de energia e quantidade de movimento. Concentrando agora, então, na segunda abordagem, aqui nós vemos nesse slide uma figura onde temos uma superfície plana e um fluido escoando paralelamente a essa superfície. Estamos considerando uma situação de que essa superfície está a uma temperatura e o fluido que está escoando sobre ela tem uma temperatura diferente, logicamente, então vai haver um processo de transferência de calor entre o fluido e a superfície do sólido. Em muitas situações de engenharia, nós estamos interessados em determinar qual que é o fluxo de calor entre o sólido e o fluido e, a partir desse fluxo, também determinarmos a taxa de transferência de calor entre essas duas fases. Nós já vimos aí em vários exemplos anteriores que uma proposta que foi feita para fazer essa determinação é utilizar esta equação, onde temos o fluxo de calor como sendo produto de um coeficiente de transferência de calor e uma diferença de temperatura da superfície para o fluido, ou do fluido para a superfície. Isso vai depender da convenção que foi adotada para orientação dos eixos ou que foi adotada no desenvolvimento dos balanços. Quando vamos passar de fluxo para taxa, essa equação tem que ser integrada ao longo da superfície, porque nós já sabemos que taxa é o produto de fluxo vezes a área. Esta equação aqui não é uma equação básica de engenharia, ela foi proposta, é uma alternativa que só tem sentido a partir do momento que tivermos formas
de determinar esse coeficiente de transferência de calor. E numa situação como essa, nós podemos, logicamente, imaginar que, à medida que o fluido vai escoando sobre a superfície, ele vai tendo seus perfis de velocidade sendo alterados, os gradientes de velocidade e de temperatura no fluido vão se modificando. Podemos, então, ver que há um valor de H local para cada posição sobre a superfície e que, se temos interesse em determinar uma taxa de transferência de calor, nós temos, então, que proceder a essa integração considerando que o valor do H vai sendo alterado gradativamente à medida que o fluido vai escoando sobre a superfície do sólido. Podemos, então, pensar em um valor de H local e um valor de H médio, que seria aquele que utilizaríamos para a determinação de uma taxa global de transferência de calor entre o sólido e o fluido com o qual o sólido está em contato. Esse slide, então, ilustra como é que podemos, a partir do valor do H local, determinarmos um valor de H médio. Esse H que está aqui seria um H local, nós faríamos uma integral deste valor ao longo da superfície. Isso aqui é a utilização da integral como na determinação de médias. Então, a partir do H local, nós podemos pegar o valor de H médio multiplicado pela área de contato do fluido com a superfície do sólido e multiplicar isso pela diferença de temperatura entre a temperatura do sólido e a temperatura do fluido para determinarmos uma taxa de transferência de calor. É interessante observar que o H local ele é afetado pela forma como o fluido está escoando sobre a superfície do sólido, sobre o sólido em torno do qual ele está escoando, dependendo da configuração da configuração geométrica desse sólido. Então, este valor de H ele depende da forma como o fluido está escoando em torno do sólido, e o que vamos procurar analisar nos slides seguintes é como que se dá essa relação entre o perfil de escoamento e o valor do coeficiente de transferência de calor. Nesse slide, estamos concentrando a nossa atenção numa situação de escoamento paralelo a uma superfície plana. Então, o caso que está sendo considerado aqui é de termos uma superfície plana, como é indicada, e um fluido que vem se aproximando dessa superfície, escoando paralelo a essa superfície, e a velocidade de aproximação do fluido é o infinito. Nós já sabemos das conceituações de fenômeno transporte relativas à parte de escoamento, à parte de transferência de quantidade de movimento, que sobre a superfície de um sólido, usualmente prevalece a condição de não escorregamento. Então, junto a essa superfície, é uma redução na velocidade do fluido junto a ela, né? E em pontos suficientemente afastados dessa superfície, o fluido continua com a velocidade de aproximação 1 infinito. Isso dá origem à conceituação de um parâmetro chamado camada limite. O que é a camada limite? A camada limite seria a região definida arbitrariamente como a região onde temos uma variação de 99% da velocidade. Neste caso, a velocidade vai variar de 0, junto à superfície do sólido, até 99% de 1 infinito. A região que confina essa variação e onde teremos os gradientes de velocidade mais significativos é definida como a região da camada limite. Logicamente, a gente observa que há uma tendência dessa espessura da camada limite, aqui designada pela letra delta, e gradativamente crescendo à medida que o fluido vai escoando ao longo da superfície. Então, há uma relação da espessura da camada limite com o valor de x. Isso, em estudos hidrodinâmicos, mostra que essa relação é de um crescimento com aproximadamente a raiz quadrada da espessura da camada limite, isso quando temos um escoamento laminar. É importante salientar que essa distribuição de velocidades ela vai ter também um impacto sobre a distribuição de temperaturas no fluido. E é essa variação da temperatura que nós vamos examinar no slide a seguir. Então, expõe uma situação semelhante à do caso anterior, agora analisando o aspecto térmico. Neste caso, nós temos o mesmo fluido, a mesma situação ilustrada anteriormente, só que agora nós estamos examinando a parte de temperatura,
o fluido está aproximando dessa superfície com uma temperatura T infinito, e nós estamos considerando que essa superfície sólida está a uma temperatura uniforme igual a Ts. Então, logicamente, essas duas temperaturas sendo diferentes, vai haver um processo de transferência de calor entre o fluido e o sólido. Neste caso aqui, essas setas estão indicando a magnitude da temperatura. Então, o caso que está sendo considerado aqui é da temperatura da superfície sendo maior do que a temperatura do fluido T infinito. Então, nós podemos, de forma análoga ao que foi analisado no slide anterior, observar que vai haver também uma camada limite térmica. Neste caso, a camada limite térmica é definida como uma região onde há 99% da variação de temperatura. Então, a variação máxima de temperatura é de Ts menos T infinito. Então, essa região da camada limite térmica, nós teremos 99% de variação máxima da temperatura, correspondendo, então, a 99% de Ts menos T infinito, como sendo a região que vai definir a camada limite térmica. Novamente, na região da camada limite térmica é onde teremos os gradientes de temperatura. Fora da camada limite, nós temos temperatura praticamente uniforme, igual a T infinito. Então, é na camada limite, ou na região que está no interior da camada limite, é onde o mecanismo de difusão para transferência de calor vai ter relevância, porque é aqui que estão confinados os gradientes de temperatura. É interessante observar que o movimento macroscópico do fluido está ocorrendo na direção X, predominantemente, e há um processo de transferência de calor ao longo da direção Y. E o que estamos procurando caracterizar aqui é como que a parte do escoamento interfere no desenvolvimento do perfil de temperatura e como que isso vai acabar interferindo no desenvolvimento da camada limite térmica e, consequentemente, no valor do coeficiente de transferência de calor. É claro que esses slides aqui eles estão ilustrando o desenvolvimento do perfil de temperatura, mas, logicamente, nós podemos ter dentro da camada limite também transição de regimes de escoamento de laminar para turbulento, dependendo das magnitudes das velocidades que estão envolvidas no sistema que estamos analisando. Esse slide ilustra o desenvolvimento da camada limite hidrodinâmica, nesse caso, uma situação onde há uma transição de regime laminar para turbulento. Nós estamos vendo uma situação semelhante à apresentada nos slides anteriores, um fluido se aproximando da superfície sólida com uma velocidade de aproximação equivalente a U infinito, e neste caso essa velocidade U infinito é de tal magnitude que pode levar à transição de regime laminar para turbulento no interior da camada limite. Essa transição ela tem um efeito sobre os gradientes de velocidade e, consequentemente, sobre os gradientes de temperatura também. Nós estamos observando que na região onde predomina o escoamento laminar, nós temos uma magnitude para o gradiente de velocidade, a transição de laminar para turbulento, ocorrendo no interior da camada limite, vai provocar um incremento no gradiente de velocidade, que certamente também vai ter um efeito sobre o gradiente de temperatura. É importante salientar que vai sempre existir uma região de baixas velocidades, que é denominada subcamada laminar, que vai ocorrer sempre junto à superfície do sólido, uma região de transição e uma região de camada limite turbulenta, em situações em que essa velocidade U infinito é suficientemente elevada para provocar essa transição. Na região, então, próxima à superfície do sólido, ou mais especificamente na interface entre o sólido e o fluido, nós podemos utilizar a equação de Fourier para determinação do fluxo de calor. Nós vemos aqui que essa equação foi aplicada na região do fluido. Então, temos que o fluxo de calor é menos K índice F, isso aqui é a condutividade térmica do fluido, e aqui o gradiente de temperatura, dt dy, em y igual a zero. É possível utilizar a equação de Fourier neste caso, porque, como vimos nos slides anteriores, nessa região o fluido está escoando paralelamente à superfície, e aí o mecanismo de convecção ele está na direção X,
e ao longo da direção Y, o mecanismo de transferência de calor junto à superfície é o mecanismo de condução. E como foi proposto anteriormente, nós podemos também avaliar este fluxo de calor usando a equação tradicional da convecção, que é um produto de um coeficiente de transferência de calor multiplicado pela diferença de temperatura entre o sólido e o fluido numa região fora da camada limite térmica. Utilizando essa igualdade, nós podemos então ter uma definição básica do coeficiente de transferência de calor. Vocês observem que, se nós tivéssemos condição de determinar o gradiente de temperatura junto à superfície do fluido, nós teríamos condição de determinar o valor do H através de conceituações puramente teóricas. Bastaria determinar este gradiente, multiplicá-lo pelo menos a condutividade térmica do fluido e dividir pela diferença da temperatura da superfície do sólido menos a temperatura de um fluido fora da camada limite. A dificuldade para a aplicação dessa equação básica é exatamente determinar esse gradiente. Para determinar este gradiente, nós teríamos necessidade de determinar o perfil de temperatura no fluido, considerando a sua movimentação. Então, normalmente se utiliza uma alternativa a essa abordagem, que emprega resultados experimentais para a determinação desse coeficiente de transferência de calor. Esse slide relaciona o efeito ou a relação da camada limite térmica com a camada limite hidrodinâmica. Nessa figura aqui temos a mesma situação da superfície plana com o fluido escoando paralelo a essa superfície. Neste caso aqui está ilustrada uma situação onde ocorre a transição de camada limite laminar para camada limite turbulenta. Esse gráfico então apresenta de maneira qualitativa e esquemática as variações nas espessuras da camada limite hidrodinâmica e o efeito disso sobre o valor do coeficiente de transferência de calor. Então essa linha aqui ela vai mostrando como é que a camada limite, como é que a espessura da camada limite está variando ao longo da direção X. Conforme examinamos anteriormente, há uma tendência da espessura da camada limite ir crescendo. À medida que ela vai crescendo, o gradiente de temperatura no seu interior vai diminuindo. Então, se fizermos um paralelo com o slide anterior, a tendência é do valor do coeficiente de transferência de calor ir gradativamente caindo à medida que a espessura da camada limite vai aumentando. Quando há transição de regime laminar para turbulento ao longo da camada limite, a turbulência ela incrementa o processo de transferência de calor e aí temos esse salto no valor do coeficiente de transferência de calor como uma consequência dessa transição. Depois que essa transição ocorreu, a espessura da camada limite vai continuar crescendo de uma maneira diferente da que ocorria quando estávamos no regime laminar, e esse aumento na espessura da camada limite vai provocar uma queda no valor do coeficiente de transferência de calor, mas é interessante observar que essa queda é bem menos pronunciada do que ocorria quando nós estávamos numa região de camada limite hidrodinâmica laminar. Então, essa relação aqui ilustra a ligação entre o desenvolvimento da camada limite hidrodinâmica, da camada limite térmica e de seus efeitos sobre o coeficiente de transferência de calor. Logicamente, se temos necessidade, estamos interessados em determinar este valor do coeficiente, como que ele varia, uma alternativa seria mapear o desenvolvimento da camada limite. A outra alternativa seria de utilizar dados experimentais para determinarmos de forma empírica o valor do H e quantificarmos os efeitos das diferentes variáveis sobre a sua magnitude. Quando estamos, então, interessados em determinar o coeficiente de transferência de calor e fazer uma análise do seu valor e das variáveis que interferem, é comum nós dividirmos a abordagem em duas possíveis situações, em dois possíveis casos. Uma situação é a da convecção forçada. Neste caso, o movimento do fluido é causado por um agente externo, por exemplo, um ventilador, uma bomba, um compressor. Neste caso, o perfil de velocidade ele é definido por esse agente externo. Então, a gente pode caracterizar o perfil de velocidade e usar esse perfil para, então, determinarmos o perfil de temperatura. Há situações onde não há esse agente externo.
Então, nestes casos, o movimento do fluido ele não é mais induzido por esse agente externo, mas ele é causado por uma variação da densidade do fluido com a temperatura. Neste caso, nós falamos que temos uma situação de convecção natural. A convecção natural ela independe da nossa vontade, ela vai ocorrer sempre que nós tivermos um fluido e que este fluido tenha sua densidade afetada pela temperatura. Então, o gradiente de temperatura vai induzir o movimento do fluido e essa movimentação, então, vai interferir no escoamento. Quer dizer, neste caso, nós temos um acoplamento entre o processo de transferência de calor e o processo de transferência de quantidade de movimento. No primeiro caso, no caso da convecção forçada, o processo de escoamento ou o processo de transferência de quantidade de movimento, ele pode ser caracterizado independente da distribuição de temperatura. Então, nós podemos desacoplar os fenômenos, resolver o problema de transferência de quantidade de movimento e depois determinarmos o perfil ou a distribuição das temperaturas. No caso da convecção natural, esses dois fenômenos têm que ser resolvidos de forma acoplada. Quando vamos utilizar uma abordagem empírica para a determinação dos coeficientes de transferência de calor, nós vamos dissociar. Então, nós teremos dois tipos de correlações, uma desenvolvida para situações de convecção forçada e outro conjunto de correlações para convecção natural, porque os fenômenos que interferem em uma e outra são diferentes. Então, na abordagem empírica do tratamento da convecção, é muito comum nós utilizarmos correlações experimentais. Essas correlações são usualmente expressas em termos de equações ligando números adimensionais. Em transferência de calor, um número bastante importante que vai ter relação com o coeficiente de transferência de calor é o número de Nusselt. Como esse número de Nusselt está relacionado com H, nós podemos falar em número de Nusselt local e número de Nusselt médio. O caso do número de Nusselt local, ele vai ser função de uma coordenada de posição, vai depender do valor do número de Reynolds e vai depender também de um número chamado número de Prandtl, que é definido como uma relação entre a viscosidade cinemática e a difusividade de quantidade de movimento. O número de Reynolds já é um velho conhecido nosso, desde o estudo de transferência de quantidade de movimento. Ele é definido por um parâmetro geométrico, uma velocidade, uma densidade e a viscosidade do fluido. O número de Prandtl ele depende basicamente das características do fluido com o qual estamos lidando. Então, é uma relação da viscosidade cinemática para a difusividade e quantidade de movimento. Esses dois números são números que têm dimensão de metro quadrado por segundo, em unidades do Sistema Internacional. E esse número de Prandtl, na realidade, ele pode ser entendido como uma relação entre as espessuras da camada limite hidrodinâmica e da camada limite térmica. A razão dessas duas espessuras é proporcional ao número de Prandtl elevado a um coeficiente n, um coeficiente positivo, usualmente na faixa de 0,6, 0,7. E o número de Nusselt médio, ele é função do número de Reynolds e do número de Prandtl. Ao longo do nosso estudo de convecção, nós vamos concentrar nessa abordagem empírica de determinação desses coeficientes e vamos analisar uma série de correlações empíricas que vão ligar o número de Nusselt com os números de Reynolds e número de Prandtl. Esse tipo de correlação vale para situações de convecção forçada. Nós vamos ver que em convecção natural, nós não temos mais condição de especificar a velocidade, então o número de Reynolds vai ser substituído por um outro número chamado número de Grashof, como veremos a seguir. Para situações de convecção natural, o número de Nusselt passa a ser uma função não mais do número de Reynolds, mas do número de Grashof. O número de Grashof é definido aqui, é um produto da aceleração da gravidade vezes o coeficiente de expansão térmica do fluido, beta. Este coeficiente é definido por essa relação, é uma derivada da densidade com a temperatura para a pressão constante, multiplicado por menos 1 sobre ρ. Esse número é uma propriedade física do fluido com o qual estamos lidando. Para gases
ideais, é possível a gente deduzir uma equação geral para o valor de beta. Para os líquidos, esse valor tem que ser tabelado. Não é uma relação, uma função de estado geral, uma equação de estado geral que nos permita determinar valores de beta para os líquidos de um modo geral. Então, o número de Grashof é produto da aceleração da gravidade pelo beta, a diferença de temperatura entre a superfície e a do fluido, ou a do fluido menos a da superfície. Aqui a gente vai escolher essa ordem de tal forma a fazer o número de Grashof ser sempre um número positivo. Um parâmetro geométrico elevado ao cubo. Esse parâmetro geométrico vai ser definido de acordo com a configuração ou com a geometria do sistema que estivermos analisando. E a difusividade de quantidade de movimento ou a viscosidade cinemática elevada ao quadrado. Esse número aqui, ele é importante porque ele vai caracterizar o padrão de escoamento do fluido. Quanto maior ele for, mais intenso vai ser o movimento, porque isso vai estar relacionado a maiores diferenças de temperatura ou maiores variações de densidade com a temperatura. Então, no caso de convecção natural, as correlações empíricas elas são expressas em função do número de Nusselt com Grashof e com Prandtl. Esse slide final apresenta um compacto, né, dos números adimensionais importantes em transferência de calor, em particular na transferência de calor quando temos envolvido o mecanismo de convecção. Então temos o número de Grashof, Nusselt, Prandtl e Reynolds, que são os números importantes quando estamos lidando com transferência de calor por convecção, e logicamente já conhecidos nossos de capítulos anteriores, o número de Biot e o número de Fourier. Nesses capítulos a seguir, de 7 a 9, nós estudaremos correlações empíricas para diferentes situações de convecção, tanto forçada quanto natural, para escoamento em torno de objetos e para escoamento no interior de dutos. O nosso foco aqui no estudo da convecção será da utilização da segunda abordagem, ou seja, vamos concentrar a nossa atenção em formas de estimar o coeficiente de transferência de calor por convecção e, a partir dele, determinarmos as taxas ou os fluxos de transferência de calor entre um sólido e um fluido.